Pois não, Mário. Divino amigo Jesus, gratidão por mais uma noite de estudo, por mais um dia aqui nesse planeta maravilhoso, rogando sempre o teu amparo, a tua proteção, mas pedindo, Senhor, que nos fortaleça na fé, para que possamos entrar nessa vibração do bem, do amor, para que possamos ficar receptivos com as vibrações que são emanadas pelos irmãos superiores, para que possamos levar luz Boa noite. aonde nos encontra dificuldades, para que possamos verdadeiramente ter uma fé raciocinada, onde podemos buscar conhecimento, para que a gente evolua cada dia mais nessa caminhada. E assim, Senhor, como está programado, chegarmos melhor no mundo espiritual. Sempre agradecendo o teu amparo e a tua misericórdia. Que assim seja. Que assim seja. Enquanto os outros não chegam, boa noite, Rita. Nós vamos fazendo o nosso resumo, capítulo que está provocando, aliás, né? Bastantes comentários, né? Tão longo ainda. Que é o capítulo da influenciação, toca toda a humanidade, né? Desde encarnado a desencarnado, né? Nós vivemos debaixo de influência. Desde que encarnamos, a influência de papai, de mamãe, de tio, do irmão mais velho, influência na escola, influenciamos também, né? Conduta, assistindo televisão, a gente já muda o comportamento, lê um livro, conversa com alguém, já influencia no namoro dos outros, muito comum, estava vendo isso aí. Influencia no namoro do outro, assistindo um filme com meu filho, final de domingo, aí eu vi essa cena. Você é perfeita para ele, casais, né? Casais, outro casal influenciando. Boa noite, filho. Boa noite. Então, o capítulo é influenciação. E por onde se dá isso? Encarnado pela boca, né? Um falando com o outro. Mas o desencarnado pela mediunidade. Então é isso. A influência se dá, o encarnado vai falar, a gente não vai ouvir, mas ele se dá por via mediúnica. Então vamos lá, nós estamos vendo aqui André Luiz acompanhando a saída do centro. Há uma senhora e os dois filhos que saíram do centro espírita do desenvolvimento mediúnico e 3 espíritos estão aguardando eles, não a menina de 16 anos, mas a mãe dela e o irmão mais velho. A mãe dela vive ainda, um desses espíritos é o marido dela que morreu, que está grudado nela, e os outros 2 espíritos com o rapaz é que ele atraiu na sua vida de desequilíbrio na área sexual, né? Meretrício, enfim, embora casado há 8 meses, ele vive nesse local. Atraiu muito mais espíritos, mas que foram esclarecidos. Esses 2 é os que mais se apegam ao gosto dele. E aí a primeira pergunta que foi feita, já respondida por André Luiz e Lida, a primeira pergunta que foi que é aquela que todo mundo se faz, né? Porque André Luiz é bem comum. Boa noite a todos. Boa noite. No nosso dia a dia espírita, né? E não haverá recurso para libertá-los? Então a gente já leu, sim. Mas onde é que está esse primeiro recurso? No desejo e na vontade deles de se libertarem. Ele utilizou o termo de desalgemarem-se das companhias espirituais. Então, ele deixa claro aqui: a gente ajuda, a gente ora, a gente escuta, a gente pede aos guias, orienta. Mas se o outro não quiser se desalgemar, não tem jeito, né? Porque é o primeiro recurso que ele vai trabalhar. São 3 perguntas bem comuns de qualquer pessoa, de qualquer integrante espírita ou de pessoas que não conhecem o espiritismo mesmo e vai lá levando alguém, né, sobre um processo desse.
Então tem o recurso, o primeiro recurso para liberá-los é eles quererem, vontade de mudar hábito, mudar pensamento. Aí é o mais difícil. As pessoas querem afastar o diabo, o obsessor, né? Mas não querem mudar a conduta. Então, a segunda pergunta que nós vamos ler. Todavia, não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes, porque ele já descobriu que não tem maldade, né? O marido da mulher ama a mulher, ela é apaixonada pela mulher. Ele não está querendo prejudicá-la. Os outros dois são altamente amigos, gostaram tanto que não querem deixá-lo, né? Então não são inimigos dele que estão querendo destruir a vida dos dois. Estão fazendo mal, a gente já viu, né? As bactérias, enfim, que eles se nutrem, que o outro cria e eles fomentam também. Então estão prejudicando-se de uma maneira inconsciente. Dá para retirar os três? Vamos lá. Os interessados, explicou Alexandre a sorrir, o mentor do centro, forçariam por sua vez a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los. Mas a segunda resposta. Já tentaram? Já. Retirar. Então a segunda resposta aqui, né, da pergunta. Nós já tentamos beneficiar mamãe e o irmão mais o filho dela, né? Mas eles forçam a volta dos vampiros. Então já se fez isso. De modo que, indireto, é uma técnica, né? Uma das inúmeras técnicas que os espíritos utilizam. Então, o rapaz mesmo está querendo ir na mediúnica para ver alguém se comunicando e dizendo, sou eu que estou plantando isso na sua cabeça, né? O doutrinador está ao lado, tira ele, manda embora, o guia arrasta ele. Essa ação seria uma ação direta. O modo indireto, que também não existe na casa espírita isso aí, né? O modo indireto, outra pessoa. A gente viu aonde? O livro é o terceiro, né? Nós vimos no livro Os Mensageiros. Veja que é um livro dos 13, um vai revelando o que está nos outros, né? Por isso que a gente lê a obra toda e a gente vai compreendendo, né? Como é que funciona isso. Peraí, André Luiz já está na segunda obra. A primeira foi uma autobiografia. Mas agora que ele está trabalhando, como é que eu tiro ele? Você não sabe não, é? De uma maneira indireta, leva ele durante o sono para a casa espírita. Não foi isso um capítulo explicado? Está lá, o semente de luz está lá. O raio de luz está ali. Ele não atende só 10, 15, 20 pessoas que vai para lá. Ele atende a comunidade dali, pode ir de Salvador, do interior de Salvador. É de quem os guias trazem. Porque os guias falam, o espírito morreu lá em Salbara. Mas não tem nada perto não, é? Tem. Mas tem para atender esse espírito? Talvez não. Aí traz para onde? Divaldo Franco, semente de luz, raio de luz. Boa noite. Nós vimos isso também no livro Mensageiros, né? Cada centro trabalha uma especialidade de espírito, de atendimento. Então, durante o sono, André, de uma maneira indireta, nós já fizemos isso. Não é só esses dois, né? Com ele. Eram vários. Então, é levado durante o sono, a gente viu isso com detalhes. Esse jovem, esse rapaz, é desdobrado durante ele dorme, quando ele está dormindo, né? Aí é levado diante desses espíritos, diante dos guias, vão dialogar, vamos deixar disso, vamos mudar a conduta, né? Cada um, os guias lá orientando, aquilo ali. Ele acorda, não se lembra muito, sonhei com um homem de branco, sonhei com um negócio bem, estava num ambiente, gente de cara feia, os parceiros dele, né? Sujo, fedorento. Olhando para mim, me assustei, pesadelo terrível. Se não fosse aquele homem de branco, aquela velhinha. Então, de maneira indireta, muitos já deixaram ele. Mas ele, direta não, porque, peraí, vamos afastar, fazer um trabalho aí, na esquina, para afastar os guias da casa espírita, né? Estou citando aqui porque abrange várias questões e várias religiões. Fazer um exorcismo, não vai fazer isso. Não vai exorcizar,
para afastar o outro oposto, né? Que a gente sabe também a ineficácia disso aí, segundo o próprio Kardec, né? Não a mim, que fala isso. Então, mas a nossa irmã, então, já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los, né? Os encarnados, de modo indireto. Mas a nossa irmã, que é a mãe dele, se declarou demasiadamente saudosa do companheiro, né? E o nosso amigo afirmou intimamente, né, sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Então, olha aí, a mulher, quando o marido se afastou um pouco, digamos, o espírito conteve dentro de um centro espírita para ouvir palestra durante a noite, durante a madrugada, no transcorrer daquilo ali, diretamente conversar com outras pessoas que passaram a mesma situação que ele. Muito comum a conversa, né? Vimos no livro Mensageiro, né? As conversas entre espíritos. Eu já passei por isso. Eu sentia muito amor, muita paixão por minha mulher, coisa. Mas a gente já está em outro plano. Os guias vão conversando. Ele vai dizer aqui que há trabalhadores inumeráveis no mundo espiritual. A mediúnica é para nós. É para a gente. Agora a gente serve de instrumento fluídico para os outros também. Mas a gente vai ver aqui que eles têm trabalhadores especializados para isso, no plano deles. Então conversa lá, mas ela, quando volta, ela acorda, se sente com a saudade do marido. É uma invocação. Está evocando o marido. Uma invocação. E o outro, olha o que ele falava, se sente menos homem. Ele vai para o centro, ouve falar de bondade, de humildade, né? De humildade, né? Então, se a Ferreira me bater, eu silencio e oro. Mas depois eu vou à Ferreira, porque você me bateu, né? Vamos conversar. Mas não, eu pego uma pedra e dou uma pedrada em Ferreira também, né? Então, não está adiantando nada o estudo. Então, a proposta com Jesus é dos mansos, né? E dos pacificadores, né? Não é só daqueles que caminham procurando a paz, né? É a proposta de que eu procure a paz e seja um pacificador, onde eu me encontrar. Ele leva isso à conta de covardia, as palestras que ele escuta. E quando fala do desapego às paixões, que no caso dele é o sexo, aos impulsos inferiores, é um tédio. Então, você voltar para casa para ficar só com minha mulher, só ter uma vida entediante, os colegas ligando, e aí vai dar uma saidinha na hora do baba, na hora da sexta-feira, fora do trabalho. Não vai para casa uma hora dessa, cara? Não, eu sou casado. Pô, pelo amor de Deus, não dá para dar uma esticada não. Nós somos amigos. O lugar tá tão bom, o happy hour, a sexta-feira. Então, se ele sai, chega em casa, ele começa a criar um tédio. Boa noite, cara. Ele começa a ficar desinteressado, entediado daquela vida de casado com uma mulher só. Então ele se sente menos homem, né? Porque naquela vida ali, digamos, a mulher dele é digna, os dois vampirizadores não vão poder entrar na casa dela para fazer sexo com ela, porque ela é mulher digna. Agora, se ela trai, a gente vai ver aqui, aí os espíritos entram mesmo. Mas se ela é mulher honesta e digna, eles não entram. E aí ele faz como? Os espíritos se afastam dele. Ao se afastar dele, ele começa a ficar sem o calor magnético desses companheiros, se sente menos homem, né? Menos homem. Então, algo muito comum para qualquer pessoa que vai exercer. Tem uma vida dessa aí. Diga, Josi. Boa noite. Mas nesse caso ele não abre porta para outras coisas mais elevadas? Mas ele quer isso, José? É isso que a gente está lendo, ele não quer. A primeira pergunta já foi respondida, você chegou depois, mas a gente já leu, né? Ela na última. E não haverá recurso para libertá-los? Sim, no desejo e na vontade deles mesmos. Ele quer? Não. Ele quer pela boca, o desejo. E a vontade? Livro Pensamento e Vida, José, de Emmanuel. O desejo é a base de tudo que se faz na vida. Mas depois tem a vontade, que ele chama de gerente da mente. Muita gente fica só no desejo, né?
eu desejo entrar segunda-feira na dieta. Toda sexta-feira a pessoa diz isso. Segunda-feira ele esquece a dieta. Segunda-feira eu paro de fumar. Esse é meu último trago, é minha última bebida. E a vontade, que é a gerente da mente, a gerente, é a palavra que Emmanuel usa, não bota em força. Santo Agostinho chama a vontade é fraca no Livro dos Espíritos. Por isso que a primeira resposta foi respondida. Ele tinha que dizer isso. A gente vai orar por ele, mamãe vai orar, tio, um amigo, vai pedir ao guia, mas se não houver vontade neles, não vai dar jeito. Por isso que ele coloca essa como primeiro. Já usaram os recursos para retirar? Sim, de uma maneira indireta. A gente citou aqui no livro Os Mensageiros. Leva ele de noite, quando eles dormirem, para um centro, bota de encontro com os obsessores, com os parentes. Quando eles acordam, aquela coisa confusa, mas os espíritos vão ficar lá ouvindo palestra de uma maneira indireta. Mas o problema é que a mulher sente saudade do marido e chama ele de volta. Ele vai dizer que é uma invocação, né? Quando a gente chama, que é um chamamento segundo o dicionário ao que se deseja, né? Mesmo de um modo vago, né? Uma ideia, com evocação, é chamar para que apareça. Eles não sabem. Né? Então eu posso assim chamar a minha tia Yara, o espírito familiar da casa. Minha tia me deu um auxílio, me oriente, orar. Eu estou evocando minha tia. Mas se eu desejo algo, no livro de André Luiz, todo desejo é uma invocação. Se eu desejo o mal, eu invoco o mal. Se eu desejo o bem, eu invoco o bem. Então, a vontade, tudo aqui depois, toda ajuda do centro espírita, que ele está querendo dizer, bate na primeira pergunta já respondida. Bate naquela ali. Boa noite. Eles não desejam. Eles desejam. Eles só não têm a vontade. Todos estão desejando, não estão no centro? O que falta nele é a vontade. Então por isso que eu remontei o livro. Pensamento e Vida. 100 páginas, curtinho, de Emmanuel. Ele abre falando isso. A mente como 5 departamentos. O desejo está na base. Imaginação, inteligência, a última é a vontade. Sem isso a gente não gosta de nada. Mas, Sérgio, ó, a gente está se esclarecendo aqui. E, sinceramente, honestamente, eu vim saber isso agora aqui. Porque eu já fiz isso e me fixei no que eu queria, certo? Mas não por ter esse esclarecimento que você está dando aí agora, através dos livros. Não sabia, não. Você foi ajudada pelo seu guia. É isso que ele está dizendo aqui. De uma maneira indireta, você foi ajudado durante o sono. Onde é que ajuda a humanidade? Só tem esse espiritismo mesmo no Brasil. Mas a humanidade fica como, coitada? Pelo sono. Está no livro dos Médiuns. A humanidade inteira é ajudada durante o sono. Pelos seus guardiães, que todo mundo tem. Então você foi ajudado e agora você está esclarecendo. Você levantou a mão, Joelma? Levantei. Diga. Boa noite. Boa. É porque eu só adquiri o livro hoje, eu estou perdida onde é que vocês estão. Nós estamos no capítulo 5. Qual é a sua edição? Porque na minha, a página é 57 lá embaixo. A minha edição é essa aqui, ó, João. É a última. Página 57. Agora a edição de... Né? Vamos ver. Então a página 57. A gente Tá bom, obrigada. Todavia, é a segunda pergunta, André Luiz. Então vamos lá. Então o rapaz se sentiu menos homem, sem a presença dos dois espíritos. Né? A vida virou um tédio. Né? Uma mulher só. Né? Então tudo é dele. Né? E aí é dele mesmo, que já traz isso dentro de si, de sua conduta, que atraiu dois. Né? Não é que os espíritos são culpados por isso. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores, né, compõem a mente, né, o desejo, a imaginação, suas ideias, suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações. Né? A diferença, segundo o dicionário, vocação com I,
é um chamamento vago, aquilo que deseja, né? Puxa vida, começa a imaginar algo, sentir algo, aí começa aquilo se estimular mais, ganhar um corpo na gente, aquilo de bom, quando é um bom espírito, ou de negativo. O problema é que só vou saber, né, quando eu estudo e me esclareço e estou na vontade de conhecer isso. Por que esse desejo, essa ideia surgiu em minha mente? Né? Por que isso? É o diretor da área mediúnica no Brasil, Jacobson Trovão. Isso também pode ser plasmado, né? Vai fazer um seminário, acho que em Mato Grosso. Acordou de manhã, foi tomar o café. Mato Grosso ou em Minas, não sei. Tomou o café. Ele nunca bebeu. Mas estava lá no café, quando ele tomou o café, ele sentou, uma vontade de botar uma pinga no café. Ele achou, o homem dirige há 50 anos a área da mediunidade no Brasil. Pinga no café, aquilo foi... Ele levantou, foi para o coffee break do hotel, tá lá a garrafa de pinga e as pessoas pingando a cachaça no café. Era um costume da região. Né? Ele nunca bebeu, achou estranho, só que ele se arrepiou e ficou com aquilo. Né? Ele tomou o café dele normal, não botou pinga, foi para o quarto e começou a abrir o evangelho e orar. E o guia dele apareceu. Não vamos para o Marinho, o guia dele. Não vamos para o seminário, não. Não, eu vim me recompor as energias. Aí o guia sorriu. Aí ele, sabe quem foi? É um homem que se hospedava sempre nesse hotel. Ele está aqui há muitos anos. Ele mora perto aqui, morava aqui em outra região. Toda vez que ele vinha aqui, um fazendeiro, ele tomava pinga com café. Ele projetou o desejo, ele parou e se lembrou o espírito, né? Ele não sabe nem quem é você. Ele ficou assim, meu Deus, que vontade de tomar minha pinga com café. Quando ele projeta o desejo e o pensamento diante das pessoas, as pessoas começaram a beber. E Jacó também sentiu, captou o pensamento dele, levantou. Mas como ele não bebe, ele voltou. E os outros começaram a beber, botando a pinga no café. E ele se satisfez e foi embora. Aí o Espírito Marinho, bora pro seminário, bora. Já abriu o evangelho, bora aí. Ele falou, se eu tivesse bebido, isso é até bebida. O Espírito não tem nenhum mal com você. Nada, ele apenas passou aqui em frente ao hotel, ele viu esse hotel que ele se hospedava, ele viu a garrafa de pinga e o cafezinho. Ele, puxa vida, que vontade de tomar meu cafezinho pingando a cachaça. Você viu que as pessoas levantaram? Porque captou o pensamento dele. Todo mundo é médio, meu filho. Mas as pessoas têm esse hábito. Você sentiu, mas não tem o hábito. Então, Josi, o esclarecimento é para isso. Para a gente não ser dirigido pelos espíritos. Questão 459. Né? Então, vamos lá. A invocação é isso. A evocação, como eu repito, né? O seu nascimento, guia da nossa casa, me ajude. Ele não vai aparecer materializado, né? É óbvio, né? Mas eu estou pedindo a Deus que seu nascimento me ajude numa situação difícil, numa escolha. Eu estou evocando ele. Né? Invocar é algo mais vago, né? Vem do desejo de tudo. Espiritismo, a gente aboliu entre nós, nossa casa, não evoca, né? A gente invoca. Mas vamos lá. E em vista do vigoroso magnetismo do desejo, José, desejo é a base de tudo. Sem um desejo, a gente não estava aqui reunido, né? Que veio de um desejo que a vontade estabeleceu esse estudo. O desejo é magnético. O sentimento, a ideia é magnética. O imã atraindo o prego. Atraindo. O magnetismo, o desejo constantemente alimentado, agregaram-se de novo os companheiros infelizes. Então foram afastados, esclarecidos, né? Afastados no sentido de ser esclarecidos, né? De sair, foram. Técnicas usadas pelos espíritos de uma maneira indireta. Mas a mulher chamou de volta o marido e ele chamou de volta. Então, digamos, como é que ele chama, Josi? Ele sabe estar com 2 obsessores? Não, ele desconfia que tem algo espiritual, né? Na conversa toda a gente já percebeu isso. Ele falando, né? Que a menina disse, será que você não está sob a influência de espírito? Né? Eu acho que é. Mas eu quero saber quem é. Então, aí digamos, ele está saindo do centro, ó. Aí passa aquela mulher, né? No passado é chamado de corpo de violão, né? Não sei como é que chama agora. Aí, ele
o hábito, a conduta, a gente já viu eles. Mergulha para onde, Carmen? Onde está o hábito dele, o desejo dele? Subconsciente. Nas áreas dessa de outra encarnação. Ele passou a mulher, ele é casado há 8 meses. E aí, Sérgio? Para ali, Sérgio. A carne é fraca, Sérgio. Para lá. Pronto. Tomada de ligação. Atraindo pelo desejo. Se isso for uma coisa só, a questão, a pegadinha está aqui. Constantemente alimentado. Para entender isso, é o rapaz que fez a palestra domingo no Rádio Luz, né? Com o livro Ação e Reação. A palestra dele foi a mesma coisa, causa e efeito. Está lá a explicação dos obsessores. Jacobson Trovão nunca bebeu. Ele levanta e vê a garrafa de pinga, mas ele, peraí, eu nunca bebi. Voltou nessa encarnação, o homem tem 60 e poucos anos, voltou. Não tinha a matriz do desejo de beber pinga com café, álcool com café nele. Mas se aqueles outros que beberam, porque já tinham o hábito constantemente alimentado, onde chega, cafezinho, não tem uma pinga não? A pingar aqui dentro? Tô gripado, vou tomar um mel. Bota um conhaque no mel, com limão. Bota um conhaque. Então, o espírito trabalha nesse hábito. Ele vai trabalhar esse desejo constantemente, que no livro Ação e Reação é chamado de desejo central. Todo mundo tem um desejo central. Nesse rapaz, desejo central, o tema básico, no caso dele, é o sexo. É o sexo. Aquilo já está, o seu padrão vibratório vibrando nessa área. Quando ele passou e chamou Sérgio para ali, Sérgio, que violão, ele já atraiu. Agregaram-se de novo os companheiros infelizes. Como é que você pode prometer a cura? Você vai ajudar, né? Mas bate na primeira pergunta. Ele tem o desejo, mas não tem a vontade de mudar. E mudar hábito não é fácil. Porque a gente já viu aqui que são hábitos milenares, alguns deles dentro de nós. No entanto, ele continua, André Luiz, perguntando, vivem assim, imantados, né? Aqui é um imã, o magnetismo é um imã, atração ou repulsão, vivem assim, imantados uns aos outros, em todos os lugares, indaguei, quase sempre, satisfazem-se mutuamente na permuta, na troca contínua das emoções e impressões mais íntimas. Permuta magnética, troca, simbiose. André Luiz vai trabalhar isso no livro. A simbiose, onde um nutre o outro. Um nutre o outro. Quando ele sai, o obsessor sai, mas não tem um... vou no médico, está acontecendo um negócio mais estranho comigo. Estou até falhando na hora H, doutor. Claro que tem origem, né? Fisiológica, nem tudo é espírito, né? Botar como Kardec chama, nem tudo é espírito. É doença mesmo. Às vezes pode ser. Mas às vezes não é. Uma pessoa jovem, coisa, que não está... A mulher frígida, o homem não tem mais interesse. Às vezes é um benefício. O muito comum é quando entra na religião, né? Qualquer ela que seja. A mulher entrou na igreja evangélica, ela continua tendo a relação sexual com seu marido. Mas o marido acha ele diferente. E ela se acha diferente. Muitas vezes ela perdeu aquele que abanava o calor, que é o obsessor. Né? Que é um parceiro. Não são inimigos, um parceiro. Né? Aquilo ali. No livro Sexo e Destino você vê isso, né? Obsessor de anos, Moreira. O outro pega uma página para ler. Uma página. Passa 2 espíritas, ele está vendo a filha, Marita, na UTI. Faz uma prece. Se eu poderia ler, quer ler uma página? Quer ficar com esse livro? Ele nunca foi de religião nenhuma, mas me dê. Ele chorando, né? Ele abre o evangelho, lê uma página. O Moreira está na janela, está dentro da sala, o Deus obsessor dele, o vampirizador dele de anos, dentro. Quando volta, vamos lá fora fumar um cigarro. Fica projetando o pensamento e nada. Ele está entretido lendo o evangelho. Nunca viu nem ele lendo aquilo ali. O pai, a menina na UTI. E o espírito projetando. Levanta, quero sair para fumar.
Aí fica irritado. Por que eu não estou conseguindo atingir o pensamento? Uma leitura de uma página edificante. E aquele homem vai se tornar um grande espírita, né? O pai da menina, né? Que o livro, a gente compreende a tarefa de um anjo guardião, de um espírito familiar e de um espírito simpático. O livro todo é para compreender isso. Como agem esses espíritos e os espíritos sedutores, que é Moreira, que é isso, a atração nossa. Nesse caso aí, ele deixou de ser um escravizado. Ele começa, porque né? ele passou a ser livre Isso. na hora que ele não sintonizou mais com o outro. E aí eu estou aqui pensando como é triste essa situação. A gente fala tanto, sou livre, tenho liberdade, faço o que eu quero, e nos bastidores do mundo espiritual está sendo manipulado, controlado por uma outra mente. Como você disse, nem sempre essa mente é perversa, né? É parceira, é cúmplice, está ali ligado. Amigo. Pode fazer coisas boas e coisas não boas. Amigo, né? Você tem um amigo, Carmen? Me perguntando, Mário, que desejo tão forte é esse? O desejo que eu projeto um desejo, eu quero beber pinga com café e eu consigo levantar como se fosse um imã várias outras pessoas, eu consigo isso? É a proposta de quê? Tinha muitos, todo mundo é médium, né? E aquelas pessoas tinham o hábito. O Jacobson levantou-se assim na mesa, ele não chegou, levantou-se na cadeira, ele cita nos seus estudos. E ele, rapaz, que deseja beber álcool. Só que ele tem 50 anos ensinando isso aí. Ele falou, peraí, eu nunca bebi. Mas ele começou a se arrepiar, a sentir mal. Só porque ele captou, ele volta, ele ia sair para o estudo, dava tempo, voltou, abriu o evangelho no quarto do hotel, e Marinho, o seu guia, deu risada, ele é vidente, ele é médio audiente. O guia dele falou, vamos lá, você captou e explicou tudo isso que eu estou falando, ele fala isso aí. Os outros estão bebendo e o outro já bebeu através dos outros que beberam. Ele agora já saiu, já foi até embora, para a casa dele. Ele está morando na casa dele. Quem abriu foi Josi, depois Mariane. Pois é, Carmen. Só complementando o que você falou aí. Mas eu já fiz a experiência dessa e eu consegui. E vou te dizer, querida, é muito bom. É como se você tirasse um peso das costas. E não foi fácil, porque eles são bastante insistentes. Mas quando você realmente, como falou Mário na leitura, quando você quer, você tem ajuda. E você se livra mesmo. Com certeza. E vou te dizer, é um alívio. Porque, como o mesmo livro fala, esses desejos que a gente tem não são recentes, são milenares. E a gente vem arrastando essa corrente de encarnação em encarnação. E quando a gente se vê livre desses maus hábitos, né, que faz com que outros espíritos venham congregar, somar nisso aí, não por desejo de maldade, mas sim para realizar os próprios desejos e o desejo da gente também, né, que a gente não pode se isentar disso aí. Aí, quando a gente começa a se livrar, são persistentes. Mas quando você consegue, eu digo a você, é como se você se tivesse tirado um peso de cima das suas costas. É uma relação mútua. Peraí, tem Mariane e depois Barreto. Mariane levantou a primeira posição. Diga, Mário. Boa noite, gente. Eu também estava lembrando, né, o quanto é importante a gente se conhecer. E quando a gente tem essa autoobservação, a gente percebe quando algo não é nosso e quando está insistindo muito. Aí a gente lembra até de Haroldo, quando ele fala do desejo central, né? E daquele outro, do desejo do dia a dia, do cotidiano, e aquele desejo central que está ali sempre martelando. E aí eu sempre faço uma comparação com o período da menopausa, que é tão pouco falado e tão importante para a gente.
que quando a gente se conhece, a gente começa a entender que está acontecendo uma modificação psicológica na gente, que por vezes a gente pensa que está entrando até numa depressão, e vem pensamentos depreciativos, né? Vem sentimentos, vem tanta coisa diferente do que você é realmente, que quando você se conhece, você dá aquela parada, opa, você olha frente ao espelho, peraí, eu sou uma pessoa grata, cheguei até aqui com gratidão, eu gosto do que eu venho fazendo, o que está acontecendo de errado, e nesse momento, sim, a gente pode também passar por uma influenciação muito grande, já que a gente baixa totalmente a nossa vibração, né, com pessimismo, com coisas negativas. Então, mais uma vez, olha o quanto a gente se conhecer, se observar, estar em silêncio com a gente, que é tão difícil, que às vezes a gente fica precisando de tantos ruídos externos para não estar com a gente, e quanta gente verdadeiramente, pessoas verdadeiramente entram numa crise, né, de ansiedade quando consegue ficar sozinha em silêncio, porque consegue se perceber e não consegue tratar, né, as oportunidades que tem de melhoria, entra numa situação que se culpa e fica fragilizado. Como esse estudo é bom, né, Mário? Como tudo tá interligado e vai ajudando a gente no nosso desenvolvimento moral e espiritual. Com certeza. Diga, Conceição. É, eu ia falar mais ou menos o que Mariane falou aí, né? A gente tem essa capacidade, está conhecendo, está tendo conhecimento, está se autoavaliando e consegue ter uma lanterninha que acende, não. Quando você sente que um desejo, você diz, não, não é um desejo normal. Isso não é meu, não condiz comigo. E aí abre aquela lanterna, não, está errado alguma coisa. Aí a gente vai procurar recurso para se livrar desse desejo, dessa situação. E aí eu digo, a gente está tendo conhecimento, a gente tem essa luz, né, que a gente pode se utilizar dessa luz que nós temos. E as pessoas que não têm? Aí a gente tem que perceber, né, que a gente não pode entrar no julgamento, porque aquelas pessoas, eles não têm essa luz, não têm esse conhecimento. Eu, esse final de semana, passei uma situação muito difícil, porque, de repente, eu comecei a me sentir mal, né? Dormi, quando acordei me sentindo mal, vomitei muito, e muito mesmo, e meu espotote saiu, que o carro deu problema, que nós estávamos já prontos para viajar, e aí eu mandei, minha neta chegou aqui, chamei ele para ele vir para casa para me levar para a emergência. Me levou para a emergência, eu fiquei na emergência a manhã toda, fiz tomografias, fiz exame de sangue, não deu nada. E continuei sentindo os mesmos sintomas, tomei medicação e digo, agora mesmo eu estou aqui a pulso, porque estou me sentindo mal, né? Então eu digo assim, isso não é meu, eu já fiz o evangelho, né? Já orei, né? E quem não tem esse recurso, é difícil. Aí que a gente vê onde está a chave dos vícios que a gente tem, às vezes não pode entrar no julgamento daquela pessoa viciada, né? Ter compaixão e orar por ele, pedindo a Deus que possa estar envolvendo ele, que ele possa se libertar. É isso. A André Luiz quer fazer o bem, né? Preocupado em fazer algum bem, ponderei, né? André Luiz quer ajudar, né? Quem sabe é o segundo recurso agora, né? Primeiro foi de uma maneira indireta, né? Agora, quem sabe poderíamos conduzir estas entidades ao devido fortalecimento. André Luiz é como a gente, Maria, né? Ele trabalha no centro, então as pessoas encarnadas estão no centro, as entidades estão lá fora. Por que não traz ele, não manda eles entrarem, os desencarnados, e a gente atende na mediúnica? Enfim, não será razoável, ele pergunta, doutriná-las, é o termo que ele usa, né? Até modificar na última obra, chamar de médio de esclarecimento. Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Segundo recurso, deixar de maneira indireta,
durante o sono, coisa não. Traz para a mediúnica, o treinador conversa com eles, com esse marido, o homem é gente boa, só está ainda, coitado, como a Conceição falou, desorientado. Então, semelhante recurso, falou Alexandre, complacente, não foi esquecido. Olha aí, Josi, quanto ajuda tem. Eles já foram para a mediúnica, esses 3 aí. Semelhante recurso não foi esquecido. Esta providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método preciso. Tudo tem método, né? Para lidar com eles, né? Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Olha novamente. Mas, pelo amor de Deus, não é aqueles que Conceição está falando, não. O povão lá fora. Ele está citando 2 pessoas que já frequentam há meses a casa espírita. Essa senhora e esse rapaz. A gente já viu aqui, ele tem meses se queixando que ninguém dá comunicação, só no estudo, desenvolvimento mediúnico. Ouvindo palestra, já chega no ponto de experimentar, né? Então, são pessoas que já têm algo na cabeça, né? Para refletir. Mesmo aí, você vê o que Conceição falou. A paciência, a tranquilidade, a serenidade dos guias. Né? Ora, porque, o povão, mas esses 2 aí não é possível. A gente requer tempo e tolerância fraternal, porque eles 2 são verdadeiros ímãs de atração. É o que Emmanuel define a mediunidade, né? No livro Mediunidade e Sintonia. A mediunidade é um imã de atração, está lá na tradução. Os 5 aspectos. Só um que eu sou, junto com outros aí, quarta-feira. Capacidade de comunicação. Né? A maioria da Terra não tem capacidade da comunicação, sim, mas tem os outros 4. Né? Os 5 aspectos da mediunidade. Um é imã de atração. Então, eles têm, quando eles desejam, então passou a mulher, o cara fica doido. Quando o Haroldo usa isso, ele está usando do livro, Maria, Ação e Reação. Tema básico ou desejo central? É o capítulo onde 2 obsessores ensinam Clarindo e Leonel. Então, todo mundo tem um tema básico. Tem gente que o tema básico é só política. Outros é só ganhar dinheiro. Outros é a vida de Lia. Outros é sexo. É o tema básico que estabelece o seu padrão vibratório, que vai atrair espíritos encarnados que gostam daquilo e de desencarnados. Então requer tempo e tolerância, porque eles mesmos atraem. Eles atraem. Tudo isso já foi feito, meu filho. Já levaram ele para a mediúnica. Mas quando os espíritos, sim, Conceição, eu estou ouvindo, minha senhora. Depois os outros lá fora chamam eles de volta. Eles de volta. Então o que é que requer? Olha o que ele vai dizer. Não só na mediúnica do centro. Temos grande número de trabalhadores. Grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano. Ou seja, Ivan, outros doutrinadores que estão aí. No mundo espiritual está cheio de doutrinador fazendo esse trabalho. Cheio. O livro Voltei fala isso também, explica. Cheio de doutrinadores auxiliando as entidades aflitas. Mas por que que a gente tem lá? Para dar o fluido vital, que é o calor magnético, e para a gente servir de quê? De aprendizado, para a gente contribuir desde já, para que quando desencarnar a gente se integre novamente a esse grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano, e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. Aí ele fecha com chave de ouro, Lia. Você falou com ele. Passa 3 meses, aí vem ele de volta. 1 ano, o livro Voltei. 12 anos o espírito volta. Não toda a mediúnica, né? Quando ele desencarna, ele vai ver, procurar o espírito. Não é possível. Não ouviu nada do que eu falei. O espírito está no bar, né? Com a mesma pessoa que vampirizava. Livro Voltei, Irmão Jacó. Chico Xavier. Então,
Mas Lia semeou. Conceição Ivan semeou. Aqui que ele está dizendo. Ele está dizendo que os trabalhadores desencarnados nessa área semearam, nada é perdido. Agora você tem que aguardar. Aguardar. Porque como é que vai dar o fruto? Na terra, na planta que você jogou lá dentro? É Deus, diz Emmanuel. Você põe a semente, joga água, bota no sol, joga água, mas quem vai fazer ela germinar é Deus. Aqui no caso, quem vai fazer germinar? Pergunta número 1. A vontade deles. Mas aí Josi fala assim, mas não tenho vontade. Não tem problema, Josi. Aí vem a segunda mestra. Como é o nome dela, Carmen? Que vai fazer eles mudarem? É bem curto. A dor. Aí Maria já falou aí. A vida. É a vida. E a dor. Sofrimento. A grande mestra. É a grande mestra. Quando Conceição falou, a maioria não tem conhecimento. Mas será que é ajudada? Quem não tem? A gente vai ver nesse livro, não vou antecipar. Mas a menina que vai sair para a festa, né? Ela teve 2 abortos espontâneos. Ninguém sabe o que é espiritismo, mediunidade. Mas a velhinha, a vizinha, sai com a xícara e o guia que coordena a reencarnação no Rio de Janeiro, Manassés, coloca a mão dela e mediuniza a vizinha. Não saia não, minha filha. Você já teve 2 abortos espontâneos. André Luiz fica chocado. Um espírito que coordena toda a reencarnação no Rio. Mediuniza para ela não sair, mas ela não escuta não, porque o coroa está buzinando lá embaixo. Aí a gente vai chegar nesse capítulo. Diga, Conceição. Você está falando isso do livro, né? Sim. Nós, lá no Semente, nós tivemos um problema desse, né? Um atendimento que nós fizemos, eu como atendente fraterno, né, atendi uma pessoa assim, né? E aí depois eu tive que chamar as colegas para a gente se reunir para ver o que é que podia ser feito. E aí, resultado, quando depois a gente, com a continuação, a gente, na mediúnica, o marido veio na mediúnica, né, se comunicou na mediúnica dizendo que ele estava tentando sair, mas que ela não deixava, porque toda noite ela chamava por ele, né, invocava ele, né, e ele já estava mesmo cansado, porque ela não deixava ele seguir o caminho dele dessa maneira. E aí foi chamada ela para a gente conversar, e ela chorou muito e se declarou que ela sentia a sensação que ela sentia mesmo e que aí ela não estava tendo força para se libertar, né? Conclusão desse atendimento, ela saiu do centro, ela não foi mais para o atendimento, quando ela percebeu o que estava acontecendo, ela não foi mais para o atendimento fraterno, e a gente não sabe nem o que foi que aconteceu no fim, né? Pode ter acontecido com ela. Eles fizeram a sua parte, a semeadura, né, depende da vontade dela, né, abaixo de Deus, né, a vontade dela, porque o livre-arbítrio, Deus não vai destituir, porque foi ele que criou, né, é uma lei. Então, depende do livre-arbítrio de cada um. Então, ele encerra, vamos encerrar esse assunto, já respondido, de qualquer modo. Então, fechando tudo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos, sob nossa observação. Você fica perguntando, toda a assistência tem sido prestada a eles 2. Se ainda não avançaram, todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, isso só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância que vivem, voluntariamente, palavra de Carmen, de Mariane, escravizados. Carmen. Colhem o que semeia. Fraqueza, vontade fraca. Ignorância, né? Pouco esclarecimento. Né? À medida que eles não são novatos, né? Estão ainda no desenvolvimento. Né? À medida que devem se integrarem à casa, vão cada vez mais se esclarecendo. A doutrina é dinâmica. Cada vez que a gente voltar para esse livro, eu vou ver coisa que eu não vi agora. Porque a gente evolui a mente e descobre coisas. De volta estivesse lendo isso aqui,
ele vai ver muito mais coisas do que eu tenho capacidade para entender, é óbvio. Então, à medida que eles vão passando o tempo, eles vão se esclarecendo, saindo do estado de ignorância, e se espera que ele use a vontade para modificarem-se. Porque se eles não quiserem se modificar, eles podem até sair, deixar como a moça deixou o centro. Deixou. Né? Então, nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. André Luiz volta para os dois, né? Os três, né? Faço o que posso. Volta a mesma alimentação, o mesmo estado, Carmen. Faço o que posso. Repetia o rapaz, em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Pode ver a mulher. Chegou, o cara fica intranquilo sexualmente. O sexo é como o cara viciado em jogo, viciado em bebida. Fica viciado no sexo. Ocorre comigo o mesmo fato. Observava a genitora em tom triste. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas, né, dentro do centro. Em seguida, quando ela sai, né, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo, como um náufrago, sem orientação. Quem está no lado vai dizer, são duas vítimas. Aí quem é um ignorante? Rapaz, sai disso aí. Vai para a casa de Deus. Você foi para o centro espírita, você vai curar ninguém? Você tem meses aí? O outro vai dizer, não, o guia aí é fraco. Vai para o nosso que o guia é forte, é incrível Hulk, Mulher Maravilha. Eles estão lá. Eles vão expulsar esses três daí. Eles atraem ele de novo. Né? Atraem. Compreendo-a, mamãe. Tornou o filho, como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Compreendo-a, porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Nem o guia aguentou. O guia vai mediunizar de novo a menina, que é a de 16 anos. Aí o guia botou... Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra, a mão, sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Novamente ele vai ser intuído. Concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Aí já começa os puxões de orelha. Né? Vocês estão vindo buscar só consolo? Vocês faziam isso como fazia ir para a igreja, fazer uma promessa para que o filho passe no vestibular, que cure o câncer. É só buscar o consolo. Mas vocês têm que buscar uma escola. Aqui ensina como vocês contribuírem para a própria cura. Né? Como vocês podem contribuir para a própria... Primeira porta do centro é de hospital. Está lá, Bezerra de Menezes Carreiro Divaldo. A segunda é de escola. A terceira é de oficina, para me integrar na casa. A quarta é de lar. Aqui um lar. Né? Se faltar algo aqui, um contribui em prece. Se faltar material, algo material, a gente contribui, se cotiza para ajudar o outro. E o terceiro é de templo, não de estátua. A gente ergue tudo isso no próprio coração. O altar é no coração, no sentimento. Então, é uma escola. Estuda para contribuir. Aí já afastou muita gente, né? Não eles dois, pelo menos estão indo, né? Se permanecermos arraigados às exigências, né, de conforto, exigir conforto, talvez venhamos a esquecer as obrigações do trabalho. As pessoas, aquele está abrangindo legal, né? Os frequentadores, todas as religiões, né? Pessoal, vão em busca de Deus, da espiritualidade, é só se coça para um lado, só para pedir. Quando recebem, tem a melhora. Cadê fulano que vinha toda quarta-feira, desapareceu, que vinha todo sábado aqui para o Semente de Luz? Ah, melhorou tanto, não vem mais.
como a gente não vai cobrar ninguém, né? Só vieram se coçar para um lado só, né? Se beneficiaram. Quando começou, a Carmen chegou, não quer integrar o passe, não? Não quer, vai ter uma venda de livro, pode trazer alguma coisa? Você dividir com a gente o horário? Rapaz, eu estou tão ocupada, ai meu neto é meu isso. Trabalho, vai ter um estudo no seminário, não vem ninguém, né? Não vem. Então, como é que eles vão se preparar, né, para realmente fortalecer-se, né, do autoconhecimento e o conhecimento das coisas invisíveis, mas que são reais, os espíritos? Então, ele continua. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima, reforma moral para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação, sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. O menino, que foi dito aqui, o guia, que chamou alguém de menino, o nosso guia antigamente chamava de pequenas crianças, nos chamavam pessoas sem amadurecimento. Só vão, quando um guia se incorpora, é só pedindo: ô meu irmão, ajuda meu coração. Ô meu irmão, me ajuda, o coração minha veia está entupida. Ô, me ajuda que meu filho está com isso. A gente só vai pedir? Não é o caso da gente, né? Já estamos trabalhando. Estou falando a gente no sentido geral. A gente já está oferecendo as mãos, já está buscando esclarecimento para oferecer nossas mãos. É isso que eles querem da gente, que estamos fazendo aqui. É isso. Eu não quero ser criança conduzida pelo meu guia, vai atravessar a rua, bora aqui, você vai chegar num ambiente, ó. Não. A proposta não é essa. Está lá no livro Será dos Médios. A proposta de um guia é que eu seja ajudante dos guias, que eu contribua com eles. Não é assim uma criança. Saio do desdobramento, qualquer coisa me apavoro e volto para o corpo. Então você é uma criança. Não dá nem desdobramento, você vai se apavora e volta para o corpo amedrontado? Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Ele vai puxando a orelha mesmo. Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Deveria ser uma pergunta, né? Isso aqui. Mas aqui na minha edição não está. Então, naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. Que coisa fantástica. Marque aí. 9 horas. Aí, às vezes a gente faz a prece. Nós, né? Somos eternos pedintes. Não, eu sou um pedinte, né? Eu pedindo. A prece é louvar, pedir, agradecer. Está lá na questão Lei de Adoração. Como é que você... O que é a prece? Louvar, pedir e agradecer. Mas não posso ser um eterno pedinte. Só vou faço pedir. Então, o que é que a gente está fazendo? Quando Dalva ora, quando Joelma, quando Josi, pede por a gente. Somos fracos ainda, mas pede pelo Rio Grande do Sul, pede pelos irmãos desencarnados invisíveis aqui, pede por todos. A gente não é eterno ficar pedindo. Diga, Tereza. Ai, Mário, eu entendo esse eterno pedinte, é pedir, a gente vai sempre estar pedindo por alguém. Aí agora sim. Foi no Rio Grande do Sul, aí eu em São Paulo, aí quando eu compreendo esse eterno pedinte, é dessa forma, né, eu ser, entendeu? A Tereza, eterno pedinte, pede o tempo todo, eu entendo assim, que quando a gente estiver na Terra, sempre a gente vai estar pedindo, aí eu entendo esse eterno pedinte assim, é pedir, hoje é um problema no Rio Grande do Sul, amanhã em São Paulo, Rio de Janeiro, Isso. com alguém, eu entendo essa eternidade assim. Foi o que eu falei. Eu acabei de dizer isso você reproduziu. Ele está citando as pessoas que estão pedindo para ele. Por isso que eu falei, nós já não estamos assim. Eu citei o nome de José, citei outro.
Quando já ora, pede por a gente Entendi. também. Pede porque sou fraco, né? Eu não vou pedir por eu estar para mim no coração, vou pedir na hora que. Josi tá bem. Eu estou pedindo é por mim hoje. Josi está cheio de saúde. Aí estou pedindo lá para mim. Agora, mas que eu não melhoro, aí a gente pede pelo Rio Grande do Sul, pede pelo desencarnado, pede pelo vizinho. Como é isso? A gente está lá. Louvar, pedir e agradecer. É a gente sair desse estado de criança. Então, Tereza aí complementou. Nós já saímos estamos saindo, né? Desse estágio de eternos pedintes só para nós. Só benefício para nós. Porque tem gente que só faz isso, né? E não é só em outros credos, né? Só vai na igreja para pedir para ele que o negócio está pegando. Mas no Espiritismo está cheio. Como é que você está dizendo que está errado? Está condenando alguém? Não. Ele está dizendo que a gente deveria se esclarecer, porque é uma escola de preparação. Então a Tereza falou, eu peço por mim, peço por Sérgio, mas peço pelo desencarnado, peço pelos outros também. Então a gente pede pelo próximo. Marca, eu não vou ler mais. Então, que eles querem a gente como companheiros, Carmen, de serviço. Quando desdobrar você e levar você para uma região espiritual, você não se apavorar, sair louca voltando para o seu corpo e se aninhar nele e acordar dizendo que teve um pesadelo, que é o pior. Você está ali, né? Quando você vai, o exemplo que eu citei com Jacob São Trovão, e Josi já citou com ela, aquela energia, ou Conceição citou agora, a energia ruim que a Conceição fez, vou para o Evangelho, isso não é meu, fui para o médico, tomei a medicação, não debelou de dar conta, então é algo por detrás disso, que as medicações físicas não vão dar jeito. Então ela orou, né, para que ela encontrasse equilíbrio, mas aqueles outros encontrassem equilíbrio também no Evangelho, que é a medicação da alma. É isso, Tereza identificou, é isso que ela está dizendo. Somos companheiros. Então, meu Deus, liga aí, seu Nascimento, alguém me dá uma consulta que eu estou aqui passando mal. Eu não consigo me equilibrar? Eu não consigo me equilibrar? Então Barreto deu um exemplo disso aí. Está se sentindo mal. Nós vamos orar agora envolvendo ela, né? Não envolvendo-a, né? Mas envolvendo Tereza, a mim, envolvendo a todos que estão aqui e a muito mais. Diga, Barreto. Sérgio, só eu tenho mais ou menos noção do que está acontecendo comigo, né? Porque o meu problema é que eu estou muito sobrecarregada com a casa de minha mãe, minha casa, meu irmão agora com problema, eu tendo que estar para cima e para baixo. Então, não tem corpo que suporte isso, né? É uma carga muito. Pra gente, não tenho mais idade, né? E aí a gente vê, eu sei que não é nada espiritual, e pode até ser alguma coisa, mas não é o normal. É o corpo mesmo que debilitado. É isso, pode aliar duas coisas, o ambiente que você está, pessoas debilitadas, espíritos ao lado delas, né? Às vezes que querem o bem dela, mas não sabem ainda como passar, você absorve aquelas energias, porque absorve, né? E os guias permitem isso, porque você já tem essa compreensão, sabe que tem coisa que é mental, emocional e orgânica, e ora, porque se for espiritual, beneficia aquelas pessoas. Então uma pessoa doente, espírita, no hospital, tem essa postura, né? Ele pede a Deus por ele e por ela que está lá, mas pede pelo ambiente, né, que está ali. Então a gente pede a Deus por aquele ambiente que está ali. A gente marcou aí, vamos fazer a prece. Lembrando que amanhã é terça e amanhã é dia de evangelho, né? Quem for fazer, desejar que faça o evangelho, é só colocar lá no grupo que de 8 horas a 8h30 é o Livro dos Espíritos e 8h30 às 9 é o Evangelho no Lar do Voluntário. Então vamos à nossa prece de encerramento. Conforme nos orienta os Espíritos, a prece é um louvor, um pedido e um agradecimento, e pensar em Deus, nos aproximarmos dele pela oração e nos pormos em contato com ele, abrindo o nosso coração. É o que fazemos agora por Conceição Barreto, porventura por aqueles que aproximaram-se dos seus entes queridos
e que ela, em contato com eles, absorveu as emoções, as sensações angustiadas de que são portadores, pedindo também pela sua mãe e por todos, pedindo a Deus por aqueles irmãos desencarnados que sintonizam com esses estudos. Muitos deles já saíram e ficamos felizes por intuitivamente sabermos disso. Saíram melhores do que quando aqui vieram. Outros estão chegando e esperamos em Deus que eles também encontrem melhoria. Pedimos sempre pelos irmãos do Rio Grande do Sul, atravessando aquilo que necessitavam passar. Nós pedimos a Deus e pelos bons espíritos que alivia as aflições dos irmãos, nossos irmãos brasileiros do Rio Grande do Sul. E com votos de alegria, de felicidade interior, pedimos ao nosso Mestre Jesus pelo meio ambiente, já que nessa semana o mundo acorda, desperta para a necessidade dos cuidados com o planeta, que deve começar por Carmen, por mim, por Josi, por cada um de nós, a partir do que come no próprio lar, a partir daquilo que lança fora do próprio lar. Estamos cuidando do nosso ambiente interno com a doutrina espírita, mas estamos encarnados e devemos contribuir com o ambiente externo, planetário. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Gratidão. Boa Gratidão, noite. Sérgio. Todos aí. Uma boa noite para todos.